Fala pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui para comentar um pouco do caso que deixamos para vocês hoje e resolvi gravar o vídeo justamente porque teve muita participação, o pessoal interagiu bastante, a grande maioria do pessoal acertou o diagnóstico. Não é o objetivo aqui em si falar do diagnóstico, mas do raciocínio clínico. E optei por gravar esse vídeo porque foi um caso bem desafiador. Quando nós deixamos no Instagram, ou no feed, ou no story, o caso clínico, a gente acaba montando uma anamnese que facilita quem está do outro lado, ou seja, vocês, para tentar entender, interpretar de acordo com sinais, sintomas, com o exame clínico, qual que é a principal hipótese diagnóstica. E esse caso achei muito desafiador porque assim, a história da paciente, ela procurou o atendimento porque ela teve sangramento gastrointestinal baixo. Essa foi a procura do atendimento para ela. Então assim, e quando ela foi no consultório, ela primeiro ela teve sangramento gastrointestinal e eu coloquei como a descrição que ela falou que teve sangue vivo nas fezes, ela foi internada em um hospital, foi feito colonoscopia, foi feito endoscopia. Como ela estava estável e não achou nada nos exames de imagem, o pessoal, tanto na endoscopia quanto na colonoscopia, e foi o primeiro sangramento, o pessoal acabou optando por dar alta para ela e para ela acompanhar isso ambulatorialmente, para ser investigada. E nesse contexto, quando ela procurou atendimento no consultório, ela veio por isso, ela veio porque ela tinha sangramento gastrointestinal. E uma coisa que é sempre importante, pessoal, que eu comento sempre com os residentes, quando você vai fazer uma anamnese, foque na queixa principal, que foi o caso dela. E durante a anamnese, uma coisa que a gente às vezes aprende durante a graduação e muitas vezes não entendemos o porquê e com frequência deixamos isso de lado, tão importante quanto a queixa principal do paciente é a revisão dos sistemas ou interrogatório de diversos aparelhos e sistemas. O que facilitou o diagnóstico nesta paciente, pessoal, foi a queixa ativa que eu fui atrás dos demais sintomas para ela. Então, se ela vem com sangramento gastrointestinal baixo, isto era a queixa dela. Eu fiz toda a investigação, conversando na anamnese, exame clínico, pensando em causas de sangramento gastrointestinal. E na anamnese era tão, assim, a queixa principal e a história da doença atual, a história da moléstia atual, era tão difícil chegar no diagnóstico que eu falei, gente, por onde eu vou começar a partir para o diagnóstico dessa paciente? Aí eu comecei a ir para o interrogatório de diversos aparelhos e sistema. Aí que começou a clarear um pouquinho as hipóteses diagnósticas. Aí você vai, isso é importante, pessoal, porque assim, principalmente quando o diagnóstico é um pouco mais difícil, se a gente não fizer um interrogatório de diversos aparelhos ou um interrogatório sistemático, a gente acaba tendo dificuldade em fazer o diagnóstico. Nessa paciente, na queixa principal e na história da moléstia atual, eu não tinha noção do que essa paciente tinha. Na hora que eu comecei a fazer as perguntas nos diversos aparelhos e sistemas, aí começou a ficar um pouco menos difícil. Foi quando ela começou a relatar que ela tinha uma dor ventilatória dependente. Na hora que ela falou isso, eu falei, poxa, essa paciente deve ter algum problema de pleura, algum problema no arco intercostal. Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que o exame clínico era muito frustro. O exame clínico não tinha nada para derrame pleural, a ausculta pulmonar era normal, não tinha nada de lesão de pele, não teve trauma. Eu palpava os músculos intercostais, também pode dar dor ventilatória dependente e tudo normal. Então ela começou com essa dor ventilatória. Eu falei, cara, está parecendo muito pleura. Mas pleura também dá, pericárdio também pode dar dor ventilatória dependente, fratura de costela pode dar isso. Lesão músculo-esquelética, principalmente os músculos intercostais. Lesão diafragmática também pode dar dor ventilatória dependente. E quando eu fui examinar ela, que eu vi que estava tudo normal, eu falei, cara, pulmão está pouco provável. E então comecei a ficar um pouco na dúvida se realmente essa dor ventilatória dependente, se isso era realmente de pleura. Aí ela tinha essa história de dor ventilatória dependente e uma coisa que chamava atenção, ela falava que toda vez que ela inspirava forte, ela sentia dor no ombro direito. Gente, ela tem dor referida no ombro direito. Ou isto é pleura, na maioria das vezes isso é pleura. Fígado também pode dar dor referida no ombro direito e diafragma. Então são essas estruturas que têm inervação pelo nervo frênico, C3, C4, C5,
que podem dar dor referida no ombro. Eu falei, cara, fui perguntar para ela, não tinha nada em fígado. Falei, pô, será que ela tem alguma coisa no diafragma? Eu fiquei meio, anotei, falei, poxa, isso aqui é uma coisa importante. E fui fazendo interrogatório de diversas paredes do sistema. Comecei cabeça, cavidade oral, olhos, pulmão, coração, abdômen. Aí nessa foi a outra queixa que ela teve, que ela falou que tinha uma distensão abdominal e dor abdominal. Mas assim, muito inespecífico, não tinha nada para pensar em vesícula, não tinha nada para pensar em estômago, cólon, sem nenhuma queixa prévia. Então, outro problema que ela localizou abdômen. Quando foi para os órgãos genitais, aparelho reprodutor, ela falou que sempre teve um fluxo menstrual normal, mas que há 4 meses ela começou com dispareunia. E o que era engraçado é que ela não relatava dismenorreia. Então foi outra coisa que acabou dificultando um pouco o diagnóstico, mas que chamou a atenção. Ela teve alteração do fluxo menstrual, mudou o fluxo menstrual dela e ela começou a ter dispareunia, porém não tem dismenorreia. Aí a gente começou a juntar o quebra-cabeça. Poxa, ela tem uma alteração menstrual, ela tem dor abdominal, ela tem dor ventilatória dependente. E agora, há 2, 3 semanas, ela teve um sangramento gastrointestinal baixo. E no exame clínico, o que chamava atenção? A única coisa que ela tinha é dor em baixo ventre. Mais nada, não tinha nada que chamasse atenção. Então, parecia uma dor na topografia de bexiga, alguma coisa pensando em útero, mas assim, muito inespecífico o exame dela. E com esses sintomas, eu comecei a pensar em alguma coisa do aparelho reprodutor. E o que me veio na cabeça, eu comecei a juntar o quebra-cabeça será que essa paciente não tem endometriose e tem implante? Será que não tem implante em pleura? Será que não tem implante em diafragma? Será que não tem implante em fígado? Locais comuns de pacientes com endometriose, quando tem implantes fora do aparelho reprodutor, é peritônio. Então ela falava que tinha distensão abdominal. Eu falei, será que essa paciente também não tem implante em peritônio? Locais menos comuns, por exemplo, vagina, bexiga, ureter, colo, pleura, pulmão, pericárdio, são locais menos comuns. Mas nesse contexto eu fiquei muito, me veio na cabeça na hora que ela comecei a conversar com ela se isso não era endometriose. Foi uma das hipóteses que eu consegui tentar juntar esse quebra-cabeça. E eu acabei optando, a gente acaba que, na verdade, eu pedi uma avaliação do pessoal de um colega da gineco e ao mesmo tempo eu acabei pedindo uma ressonância para ela. Pedi uma ressonância de abdômen total. E na ressonância de abdômen total que mostrava que ela tinha a descrição como se fossem pequenas nodulações no diafragma à direita, tinha nodulações em quase todo o peritônio e tinha uma imagem, provavelmente o radiologista descreveu como se fossem nodulações e ele colocou entre parênteses endometriose em cólon. Ela tinha, então, que essa paciente ela tinha, na verdade, era uma endometriose, ela acabou fazendo uma laparoscopia, a ressonância acabou evidenciando lesões em diafragma, lesões em peritônio, lesões em cólon, na verdade foi próximo ao reto que ela tinha lesão. E uma coisa que dificultou um pouco o diagnóstico é que ela não tinha queixas perto do período menstrual ou durante o período menstrual. Ela não tinha queixa de dor. Então isso acabou dificultando um pouco o diagnóstico. E o que facilitou, pessoal, nesse caso, foi fazer um interrogatório de diversos aparelhos sistema, porque ela foi no consultório por causa de sangramento gastrointestinal baixo, foi isso. E eu fiquei bem perdido, fui fazer toda a anamnese pensando por que essa paciente poderia estar sangrando, e assim, falei, cara, não sei, eu pensei em pedir ajuda para um colega, eu falei, cara, vamos lá. Na hora que a gente abriu o interrogatório de diversos aparelhos de sistema, aí facilitou um pouco o diagnóstico. Aí a gente começa a juntar o quebra-cabeça. Então, quando a gente coloca para vocês os casos clínicos, nem sempre e muitas vezes na vida real, não é bem assim que o paciente procura. Ele não fala que há 1 ano ele começou com dor no ombro, que há 4 meses ele começou com dor abdominal. Ele não descreve isso, ele descreve, eu tive um sangramento, por isso que eu estou aqui, doutor. Então,
é importante, eu resolvi fazer esse vídeo justamente para a gente não esquecer, pessoal, da queixa principal, que é extremamente importante, da história da moléstia atual, mas eu digo com os residentes que tão importante quanto a queixa principal é fazer uma boa revisão de diversos aparelhos e sistemas. Então, o caso em questão era de uma paciente com endometriose, com implantes em peritônio, diafragma direita e cólon, tá bom? Um abraço.